Atos 27, versos 37 a 44. Éramos ao todo no navio 276 pessoas, saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando o trigo ao mar. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas ao mar, largando também as amarras do leme. Então, içando a vela da proa, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. Uma viagem a bordo do barco família, parte 3. Se Deus quiser, a gente termina lá, permitindo Deus, domingo, dia 30, à noite. Meus irmãos, dia 12 nós falamos pela manhã sobre 5 resultados colhidos. Domingo à noite, no dia 2, nós falamos sobre 5 verdades expostas. Hoje nós vamos falar sobre 5 lições aprendidas nesta tempestade, ainda para as famílias. A primeira verdade, ela está no verso 37 até o verso 38. E eu fiquei pensando no verso 37, éramos ao todo 276 pessoas. Na verdade, o número não é extraordinário para aquela época, sabe, pastor? Os navios daquela época, os navios mercantes, eles levavam de 200 até 500 toneladas. Passageiros, Flávio José cita numa história dele que havia navios que carregavam até 600 passageiros. Entre tripulação e passageiros, 600 pessoas. Então, 276 não é um número tão grande para as embarcações, uma vez que elas eram embarcações extraordinariamente, não tão grandes, mas com a capacidade extraordinária. Dado nota de que nós falamos que esse é o navio de Alexandria. Mas o texto nos mostra que 276 pessoas. Lucas poderia não narrar essa história. Mas nós aprendemos aqui que isso fala da quantidade de pessoas que estavam envolvidas, todas nas mãos de Paulo. 275 pessoas, tirando Paulo, 276 com Paulo, 275 estavam na responsabilidade do apóstolo Paulo. Dadas a ele, inclusive, porque Deus falou que aquelas vidas foram dadas a Paulo. O número pode nos chamar a atenção pela quantidade de refeição que era distribuída. Nós vimos no domingo, dia 2 à noite, como essa refeição fora distribuída. Mas agora nós também temos uma informação importante, porque isso fala da quantidade de pessoas que deverão ser salvas. 276 pessoas. Faz para nós uma chamada de atenção de que não importa quantas pessoas estão em nossas famílias, não importa a condição delas, não importa se elas são poucas, são muitas. O importante, irmãos, é que Deus, todas elas, estão enumeradas na agenda de Deus, todas para experimentarem a salvação. Mas a primeira lição que nós aprendemos aqui é um comportamento decisivo.
Esta é a primeira lição. Comportamento decisivo. No verso de 38, o texto diz que refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Veja que no verso 18, que nós lemos no dia 2 pela manhã, o texto diz no verso 18 que, como fôssemos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a aliviar o navio. A ideia que nós temos aí é que no verso 18, no início da tempestade, eles jogaram algumas coisas fora, mas não tudo. Ainda estavam guardando algumas coisas. E aqui no verso 38, este é o comportamento decisivo. Primeira lição, eles tiveram que jogar fora todo o trigo. O restante todo que havia sobrado. Veja os irmãos que anteriormente, nos versos 35, 34, 35, 36, eles comeram parte daquele trigo, se refizeram fisicamente, mas eles agora, no verso 38, diz o texto que eles tiveram que lançar fora o trigo. Então aquilo que eles haviam guardado no verso 18, agora era decisão fatal. Decisão. É um comportamento decisivo. Tem que jogar o restante fora. Nós abordamos que uma das lições aprendidas é que aquele povo, dos resultados colhidos, é que aquele povo teve que lançar fora algumas de suas bagagens. O trigo era a parte principal desse navio. Eles estavam levando trigo. Se a gente observar, a gente vai ver nos textos anteriores que aquele navio de Alexandria, esse aí, ele estava carregado de trigo que ia para Roma. Irmãos, nós temos algumas observações bem claras nesse texto de 38. Porque lá na frente diz que nesse navio estava o capitão, notoriamente, mas estava também o dono do navio. E eu disse aos irmãos que era muito difícil o dono do navio viajar junto com o navio. Mas parece que esse dono estava tratando de alguns negócios em Roma. E ele vai nessa viagem. O navio estava sendo alugado, contratado para carregar trigo, uma das iguarias mais importantes e raras do mundo antigo. E esse trigo estava indo nada mais, nada menos para a corte do Império Romano, para Roma. Ele ia abastecer o palácio do imperador. Então era um prejuízo, talvez, incalculável. E o texto diz para nós que esse povo teve que jogar fora o trigo. Imagina a cena, irmãos. O dia amanhecendo, ainda não está claro, são por volta das 4h15 da manhã, tudo escuro. As 4 âncoras, nós vimos nos versículos anteriores, estavam todas instaladas, porque eles ficaram com medo no domingo à noite. Eu falei no dia 2 que eles lançaram uma sonda e outra sonda, e ficaram com medo de darem rocha, de está chegando perto demais, porque a sonda estava dando águas rasas. Então eles lançaram as 4 âncoras, o mar está efetivamente agitado, balançando de um lado para o outro, água dentro do navio, toda parte do convés está cheia de água. Imagina a água já chegando no tornozelo. O escritório do dono do navio estava lá, o escritório. Imagina ele sentado no escritório, o navio balançando de um lado para o outro, ele sem saber o que fazer, talvez tomando uma caneca de vinho, se embriagando, e chega um dos responsáveis e disse: Senhor, o moço disse que nós temos que aliviar o navio mais uma vez. Que moço? Paulo? Aquele rapaz que está controlando a situação na tempestade. O dono do navio olha para ele e diz: tem alguma saída? Ele diz que não. Agora que todo mundo comeu, se alimentou, ele diz que tem que jogar o trigo fora. Diante daquele olhar do capitão, do dono do navio, está o prejuízo. O iminente prejuízo financeiro. Então ele jogou o trigo fora. Todo mundo lançou o restinho de trigo fora. Era necessário que esse navio ficasse mais leve. Primeira lição: comportamento decisivo. Ainda tem coisas na nossa casa que nós precisamos desfazer.
Talvez ainda tenha coisas na nossa família que a gente está agarrado a elas. Talvez seja um comportamento, talvez seja um relacionamento com alguém que está trazendo dissabor ao casamento. Talvez seja uma forma que a gente está tratando uns filhos que precisam ser revistas. Ainda tem coisas nessa família e Deus está dizendo para esse povo nessa manhã: você precisa ter um comportamento decisivo. Jogue fora o que ainda precisa ser jogado. Ou então, você vai pagar um preço alto. Não teve saída, irmãos. O texto diz que, refeitos com a comida, eles aliviaram o navio. É hora de decidir. Ou eu fico, ou eu não fico com essa bagagem que está trazendo transtorno para o meu barco, para a minha família. Primeira lição de Deus: comportamento decisivo. Ou eu jogo, ou eu decido ficar com aquilo oculto. Casamentos. Às vezes, nós homens somos tentados a flertar com outra mulher. Bem fácil. Colega de trabalho, na rua, vizinhas. E talvez esse flerte no celular, no aparelho, a conversa oculta, talvez isso Deus está dizendo para nós homens: você quer sua família sarada? Jogue fora isso que está pesando a sua vida. Talvez mulheres também possam estar sendo flertadas ou flertando com as trevas, tão de perto. E Deus está dizendo: você precisa jogar fora esse relacionamento. Talvez sejam os filhos, meninas, meninos que estão flertando com as trevas. Que tipo de música você ouve? A menina, o menino? Com quem você fala que o seu pai não sabe, sua mãe não sabe? Talvez hoje Deus esteja dizendo para você: é hora de aliviar o peso da sua vida, porque ainda tem coisa oculta que você precisa ter um comportamento decisivo. Eu vou jogar fora. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto está escrita nos versos 39 a 41. Quando amanheceu, eles não reconhecem a terra. Essa informação é muito importante para nós, porque eles não reconheceram a terra. O verso 26 disse que, contudo, é necessário irmos numa ilha, mas ninguém sabia que ilha era essa. Isso era uma palavra de Deus havia dado a Paulo. Mas agora no verso de número 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Irmãos, uma enseada no meio do mar, numa tempestade, é algo que pode alegrar o coração de um marinheiro. Uma enseada é uma leve esperança, porque ele olha assim, vê, parece que é um pedaço de terra, é um negócio assim, as ondas estão soprando, e eles avistam uma enseada, onde havia uma praia. Então eles consultaram entre si, preste atenção, irmãos, nesse texto, eles consultaram entre si: pode ou não pode o navio encalhar ali? Porque enseada é sinal de bênção, meu caro Estevão. Mas encalhar o navio, nenhum marinheiro quer, Elcio. Então eles começam a discutir entre eles: encalha ou não encalha? E parece, professor Cristiano, que o parecer desses homens experientes na navegação, está que o navio não encalharia. Então eles consultam entre eles: olha, será que tem uma enseada, mas a gente tem que ter cuidado, será que encalha ou não encalha? E eles decidiram que não encalhavam. Por quê, pastor? Porque a resposta está no verso seguinte. Verso 40, diz o texto: levantaram as âncoras. Está vendo aquelas 4 que eles haviam baixado lá anteriormente para segurar o navio? Eles levantaram as 4 âncoras. Por que 4? Porque lá no verso anterior, a gente sabe que são 4. Eles levantaram as 4 âncoras e deixaram ir ao mar, de novo. Eles também cortaram as cordas das amarras do leme. Os navios antigos, eles tinham na parte da polpa, porque a proa é a ponta do navio. E a polpa é a parte traseira do navio. Então, na parte traseira do navio, eles tinham 2 lemes. Esses lemes é que faziam
o manuseio. Você está andando de avião, você vê aquela asa abrir, aquele treco lá e fechar, para fazer uma certa curva. O navio tem um negócio daquele chamado de leme. Aquilo era que dava direção estibordo, bombordo. Lado esquerdo, lado direito. E eles cortaram também os lemes, pastor, porque eles não queriam que o navio titubeasse de um lado para o outro. Corta também a parte da curva. Soltaram as 4 âncoras, deixaram as 4 âncoras ao mar. O navio está agora completamente solto ao mar. E aí eles fazem algo extraordinário, na visão deles. Eles içam, eles soltam a vela da proa. Eles levantam a vela da proa, o vento bate na frente e eles dizem, olha, vamos dirigir em direção à praia. Soltou a vela em direção ao vento e diz, agora nós vamos. Segura todo mundo que a gente vai chegar. Nós vamos salvar esse navio. Esse trem não vai afundar. Navio, mineiro chama navio de trem, né, pastor? Mineiro é uma festa, né, Edson? Esse trem, e o trem chama de metrô. Mas tá bom. Então, eles fizeram... Os irmãos estão vendo esse cenário, sim ou não? Encontraram em Ceará e disseram, Dona Cláudia, encalha ou não encalha? Não, eles, a experiência, fizeram o cálculo, colocaram aquele negócio lá, disseram, não vai encalhar não. Então vamos fazer o seguinte, solta as âncoras, corta os lemes, levanta a vela da proa e vamos embora. Vamos chegar, e aquela festa medonha. A gente vai salvar o navio. E aqui está, portanto, a segunda lição. Verso de número 41. Porém, mas, apesar de todos os cálculos, a palavra porém, mas, meu caro Romero, todavia, entretanto, são conjunções. Coordenativa, pastor, o senhor que foi um excelente professor de português lá no interior da Bahia. Adversativa, meu caro Rubem. Apesar de todo o cálculo, porém, eles deram num lugar. Eles não calcularam. 2 correntes se encontravam. Aí, o trem deu ruim. E aí diz o texto que eles encalharam ali o navio, a proa ficou encravada. Olha a velocidade do vento de proa desta embarcação, irmãos. Eles foram com tanta velocidade do vento da vela de proa, soltos, sem leme, não dava nem para fazer uma curvinha, mais nada não. Eles foram de frente e eles encalharam o bico, a proa do navio, dentro do banco de areia. Tá! E a traseira do navio, a dita polpa do navio, ficou sendo chacoalhada pela violência do mar. E ela começou a rachar. E aí nós sabemos o final da novela. Polpa rachada, navio naufragado. Segunda lição. Orgulho ferido. A primeira lição, comportamento decisivo. Ou joga ou fica sofrendo. Segunda lição, orgulho ferido. Que orgulho ferido? Irmãos, tudo que um marinheiro quer numa tempestade é salvar o navio. Se esse navio, irmã Cristiane, chega inteiro naquela praia, irmãos, seria uma algazarra medonha, tremenda. Está vendo aí? Está sem leme, está sem água, mas a gente trouxe o navio. Nós somos marinheiros. Nós somos os caras. Mas o orgulho daquela tripulação estava fidedignamente ferido, arruinado. Tem muitos pais, muita família, muitos casais com orgulho ferido. Eu vou fazer. Eu consigo. O meu filho tem que ser a qualquer custo. E quantos pais que lutaram tanto
O pastor Lécio falou no sermão dele, domingo pela manhã, que a faculdade, falando sobre o respeito, que a faculdade deveria o seu lugar de ensinar respeito, mas lá parece ser a escola do desrespeito. Nossos filhos não vão para a faculdade, pastor? Vão. A minha filha está na faculdade. Mas a grande ideia do entendimento, irmãos, é que o orgulho, muitas vezes, nós nos orgulhamos, nós queremos que os nossos filhos, a qualquer custo, namorem com a pessoa mais rica da igreja, ou da sociedade. Da igreja, entre aspas, da sociedade. Sabe? Não é uma pessoa da igreja, mas é uma pessoa muito boa. Olha o orgulho da gente sendo ferido. É um menino muito bom, é uma menina muito boa. Ainda não confessou Jesus, sabe? Mas é uma pessoa muito boa. Está na faculdade, fazendo faculdade de medicina, advogada, direito, está muito bom. Passou agora no concurso para isso, para aquilo, está feliz. E quanto tempo está servindo ao Senhor? Depois de um tempo esfriou, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra, né? Às vezes a gente confia nas nossas próprias conquistas, no nosso próprio eu. A gente gasta uma vida inteira apostando, não vai encalhar. A gente faz vários cálculos e de repente Deus disse, vai encalhar. E sabe por que tem que encalhar? Para que o seu orgulho e o meu sejam feridos. Porque quando esse navio, ele desintegra, irmãos, aqui eu aprendo algumas lições. Ô gente, se vocês olharem no mapa, João Pedro, se você olhar no mapa isso aqui, você vai ver o local onde eles passaram 14 dias escuro. Irmãos, o texto não mente, diz que não havia nem dia nem noite. 14 dias à deriva, irmãos, no mar Mediterrâneo. Diante do Golfo Adriático, chamado Mar Adriático, era um cemitério de navios. E eu faço uma pergunta para o texto. Minha gente, pelo amor de Deus, por que esse navio não afundou onde ele deveria ter todas as circunstâncias, pastor, para afundar? Por que esse navio não afundou onde ele tinha tudo para afundar? Não havia condição de salvar uma alma naquele mar Adriático, naquele golfo, irmãos, aquilo ali era uma violência terrível das águas. Nós estamos num alto inverno. Isso aqui é aproximadamente, dos 14 dias, está aproximadamente aí por volta de novembro, dezembro, era proibido, fechavam os portos, mas aquele navio está no olho do furacão, e Deus preservou aquele navio. Sabe por que ele não afundou ali? Porque se ele afunda, não sobra nem a alma para dar notícia. Mas Deus faz aquele navio ser solapado, sustenta todo o vendaval, e de manhãzinha, irmãos, de manhãzinha diz o texto, oh meu Jesus, é o meu cronômetro. De manhãzinha, diz o texto, esse navio encalha na praia, irmãos, e ele desintegra todo. Eu quero dizer para vocês que uma corrente muito mais forte estava no mar Adriático, naquele Golfo Adriático, no mar Mediterrâneo, do que essa corrente desse banco de areia. E esse navio desintegra. Sabe por que esse navio desintegrou todo aí? Porque Deus queria cumprir a palavra do verso 22. Ninguém vai morrer. Verso 22, por favor. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Então eu poderia dizer, hashtag, Deus afunda navios, mas preserva vidas. Irmãos, aquele navio desintegrou na praia. O orgulho foi ferido, porque se o marinheiro chega com aquele navio inteiro, nós somos os caras. E aqui Deus está dizendo para a família, às vezes, Deus deixa alguma coisa na nossa família desintegrar, só para mostrar para a gente, quem está no controle sou eu. Quem está no comando dessa tua embarcação sou eu.
Terceira lição que nós aprendemos, verso de número 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugisse. Então nós temos aqui a terceira lição que nós aprendemos: egoísmo contido. Atos 12, abra sua Bíblia, verso 19. Atos 12, 19. Eu vou explicar o que isso significa aí. Atos 12, verso de número 19. Herodes, tendo procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Sabe o que significa? Atos 16, 27. Atos 16, 27. A experiência do carcereiro. Diz o texto, Atos 16, 27. Acordando, despertando o carcereiro do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Em Atos 12, 19, Pedro recebe de Deus a libertação do anjo. Quando Herodes sabe que Pedro saiu pela porta da frente, andando, ele pergunta: quem soltou? Ninguém sabe, então pega as sentinelas, os guardas de plantão, mata todo mundo. E eles foram mortos, porque essa era a regra da Pax Romana. Era o código justiniano, está lá escrito. O carcereiro, quando soube que os meninos, os presos foram embora, apanhou a espada e disse: vão me matar, porque é melhor morrer do que experimentar o julgamento de Roma. Quando iria se matar, Paulo disse: alto lá, está todo mundo aqui. Era uma regra, era uma lei, isso era lei. Se o soldado que levasse o prisioneiro, deixasse o prisioneiro escapar, ele pagaria com a própria vida. Egoísmo contido, a segunda lição. Aqueles homens iam matar os prisioneiros, porque disseram assim: é melhor a gente matar, porque eles vão para a ilha, vão fugir, e nós vamos chegar a Roma sem prisioneiro, vão morrer. Então a terceira lição que nós aprendemos é que o egoísmo, muitas vezes, na própria família, quem quiser que resolva o seu problema, eu quero resolver o meu. Eu não estou nem aí para esse negócio. Vou largar de mão os filhos, vou largar de mão o pai, vou cuidar da minha vida, eu não quero saber de meu marido, minha esposa, não quero saber nada disso. Egoísmo, mas aquele egoísmo foi contido, porque diz o texto, em Atos 27, no verso 42, que ele, diz o texto, a ideia era que escapasse e matasse. Ali houve um impedimento, irmãos, de um assassinato. Quando Deus está na família, por mais que pareça desesperador, Deus não quer que ninguém ache com egoísmo. E toda ação de abandono, ela é impedida. E aí nós temos a quarta lição, aprendida no verso de número 43. Mas o centurião, de novo, irmãos, mas, conjunção adversativa. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, aquele que não fora ouvido, aquele que não fora atendido, aquele que fora desprezado, agora é o sentido daquela família. Ele querendo salvar a Paulo, ele impediu-os de fazer. E diz o texto, que ele ordena que os que soubessem nadar fossem primeiro. Irmãos, nós temos aqui um livramento exclusivo. Primeira lição, comportamento decisivo. O texto mostra para nós que eles precisavam jogar fora. Segunda lição, orgulho ferido. Deus afundou aquele navio para mostrar para aqueles homens, e vocês vão ver 30 noites de Deus permitir, como Deus cuidou da emoção e da vida espiritual daqueles homens, depois na ilha. Orgulho ferido. Terceira lição. Egoísmo contido. É a quarta lição. Livramento exclusivo, por causa de Paulo.
aquela embarcação, aqueles homens não foram mortos. Os outros presos não foram mortos. Irmãos, por causa da tua vida, Deus tem um cuidado com a tua família. Por causa de uma pessoa, e a Bíblia nos mostra isso com clareza. Abraão orando, Senhor, se tiver 50, filho, eu não vou destruir não. E se tiver 10, eu também não. Se tiver 5, eu também não. Quando Deus chamou Ezequiel, disse, Ezequiel, só precisa de um homem que estivesse na brecha. Se um homem ficar na brecha, eu não destruiria Jerusalém. Você é a brecha da tua família, Deus está olhando para você e vai salvar a tua família. Livramento exclusivo. E a última lição, verso 44. Quanto aos demais que se salvassem uns aos outros, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A quinta lição, irmãos, é salvamento garantido. Amém, meus irmãos? O texto mostra para a gente que eles foram para uma ilha. O verso 26 diz que eles não sabiam que ilha era essa. Esse texto mostra que eles também não sabiam que ilha era essa. Essa ilha, inclusive, ela não estava na rota de embarcação, irmãos. Se a gente for ler direitinho, você vai ver que a rota de embarcação para ir para Roma era outra rota, não era essa. Mas Deus os faz chegar na ilha. E quando eles chegaram na ilha, ainda tem mais 5 outras verdades que nós vamos aprender, se Deus permitir, no domingo, dia 30. Mas, irmãos, o salvamento foi garantido. Diz o texto, ninguém morreu. Qual é o entendimento que nós temos hoje? O entendimento é que Deus afunda navios, mas preserva vidas. Atos 27 e 22 diz o texto, ninguém vai morrer, mas o navio vai ser destruído. E você pergunta, pastor, mas o navio é minha família? Então minha família vai ser destroçada? Minha família vai naufragar? A sua família não é o barco. A sua família é você. O barco talvez seja o modelo do teu orgulho. O barco talvez, irmão, seja os nossos resultados econômicos. O barco talvez seja as nossas vaidades. O barco talvez seja o nosso egoísmo. Talvez o barco seja o local que a gente planeja até assassinato. Pastor, que coisa feia. Assassinato, irmãos, não é só pegar uma faca e enfiar em alguém, dar um tiro, não é assassinato físico. Talvez em família haja assassinatos emocionais, espirituais. A indiferença, a falta de amor, o beijo, o carinho, o afago, o cuidado. Quantos casais, irmãos, indiferentes, dormindo separados na mesma casa? Quantos filhos rebeldes dentro do ambiente de casa, de família, de pai? E Deus precisa afundar esse navio orgulhoso, esse navio de assassinos, esse navio de vaidade, esse navio de trigos de riqueza. Deus precisa jogar, destroçá-los, irmãos. Mas uma coisa eu digo a vocês, nenhuma alma se perdeu. O que é mais razoável? O que é mais razoável? Eu manter toda a minha vida aparente e perder a minha família? Ou eu perder a minha aparência, mas garantir a minha família? O que está em tese hoje? O que as trevas estão fazendo conosco, irmãos? Não é mais sorrateiro, mas é claro. Destrói-se a família, acabam-se os lares. Ideia de casamento, virgindade. O discurso desse tempo, faça e seja feliz. Por isso que muitas vezes casam-se errados, de forma errada, e sofrem. E Deus precisa mesmo afundar.
Porque Deus está sempre dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E nós encerramos essa manhã com esse texto dizendo o seguinte: salvamento garantido. Mas ele começou com um comportamento decisivo. Ou eu jogo fora, ou então eu estou errado. Homens casados com pornografias em casa, levando maldição para a sua vida, para o seu casamento. Pois aprenda hoje o comportamento decisivo, jogue fora. Isso pesa a sua casa, isso pesa a sua vida. Famílias egoístas. E agora na pandemia, eu não preciso mais ir na igreja. Por que eu vou na igreja? Fazer o quê? Por que eu tenho que ir lá? E é interessante como a gente cobra dos filhos, pastor. O link da escola, da faculdade, tudo. Mas às vezes a gente deixa eles dormir domingo de manhã. Sem animá-los a assistir o culto. Mas sabe o que é isso? Isso é a prova cabal de que esse orgulho vai ser ferido. Deus vai fundar o seu navio. Mas Ele vai preservar a sua vida. Por misericórdia, Deus está preservando as nossas vidas. E quantos de nós precisamos passar por isso? Mas o texto conclui com um salvamento garantido. Ninguém vai se perder. Talvez Deus está ferindo isso. Semana passada eu escrevi no editorial do boletim sobre um dado alarmante. Alarmante. Quantos por cento de filhos de crentes que estudaram na igreja dominical, pastor Alessio, e que vão para a faculdade e chega lá, eles se destoam, meu caro professor. Quantos? É grande. É bem verdade que depois da vida adulta, depois que eles se casam, que eles sofrem, eles voltam. Uma boa parte volta, mas volta como quebrado. É um caminho difícil, volta com marcas que não deveriam ter. Se ouvisse um conselho lá de domingo de manhã, dias 2, dizendo Paulo, cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca olhar para isso e pedir a Deus misericórdia. Porque, com todo respeito, irmãos, não é marcha pela família que vai salvar a nossa família. Embora a marcha é muito boa, mas não é a marcha que vai salvar. Você precisa saber quem é você nessa embarcação. Você é o centurião? Você é o piloto? Você é o dono? Ou você é o Paulo de Deus no seu casamento, na sua vida, na sua família? Alguém que diz que toma conta da embarcação e diz, não, ninguém vai morrer, come todo mundo, vamos orar, Deus falou comigo essa noite, Deus está conosco, tem de bom ânimo, e a história termina com salvamento garantido. Deus vai salvar, mas Ele vai tocar naquele que precisa ser tocado. Hoje, portanto, a nossa oração deve ser diferente. Pai, toca onde o Senhor precisa tocar, para que eu seja salvo, para que a família seja salva. E aí nós cantamos, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestades eu voarei. Irmãos, quem diz que nós não enfrentaríamos tempestade? Deus não falou isso, Ele diz, tem de bom ânimo, vocês vão ter aflições no mundo. O segredo, irmãos, não é não enfrentar a tempestade, o segredo é como enfrentar a tempestade, com quem enfrentar. Sob as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Que Deus nos ajude, pela sua misericórdia, a experimentar este salvamento garantido. Ninguém vai morrer, mas Ele vai tocar. Talvez Ele já está tocando, irmãos. Nós estamos aprendendo com o toque do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque somos desafiados a lançar fora aquilo que está oculto em nossa casa, em nossa vida, em nossa emoção. Talvez nós guardamos pecados ocultos, Senhor, nos nossos aparelhos celulares. Nas conversas com uns e outros, tem misericórdia de nós.
Queremos nessa manhã assumir um compromisso de lançar fora todo o peso da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Mas também queremos, Senhor, ter a certeza, a garantia de que seremos restaurados, salvos pelo Senhor. Salva a nossa família, ó Deus. Ainda que para isso seja necessário afundar os nossos orgulhos, mergulhar os nossos egoísmos. Nos ajude, Senhor. Eu sei que o Senhor está sempre fazendo livramentos em nossas vidas. Agora, nos ajude como famílias do Senhor. Para a glória do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.